Salve, salve, meus irmãos. Vamos só esperar o pessoal chegar para a gente conversar sobre um assunto muito interessante para a nossa religião, né? 7 linhas de Umbanda Sagrada. Esse é o assunto da nossa live de hoje. Boa noite a todos. Pessoal, me dá um feedback como é que tá o áudio. Hoje eu estou usando aqui o fone para ver se melhora o áudio, para ver se não dá eco, algum problema, né? Tá alto, tá baixo, tá bom, tá dando para me ouvir. A imagem, como é que tá? Hoje está mais iluminado aqui, tá um pouquinho melhor. Beleza, o som tá bom então, né? Tô usando esse fone para melhorar, né? O áudio ficar bem claro, não ficar ruído, evitar ficar ruído, né? Áudio ok, imagem ok, beleza. Então hoje, pessoal, a gente vai falar sobre as 7 linhas da Umbanda Sagrada. Esse assunto é super importante para a gente entender a Umbanda Sagrada e eu vou dar um apanhado histórico, na verdade, né? Hoje eu vou falar sobre como vem sendo o desenvolvimento desse raciocínio do que as 7 linhas da Umbanda Sagrada, do que as 7 linhas para a Umbanda, né? De vários segmentos, né, da Umbanda, que começou lá no comecinho, 1908, com Zélio Fernandino de Moraes, Caboclo das 7 Encruzilhadas, lá do comecinho. Como era visto a questão das 7 linhas lá por Pai Zélio? Como se desenvolveu essa visão do que é as 7 linhas? Como foi mudando com o tempo? E como se consolidou hoje como o entendimento de que as 7 linhas são as 7 vibrações divinas. Então a gente tem um começo histórico, né? Lá em 1908, o ano que começou a nossa Umbanda, foi anunciada, né? Nossa Umbanda. E até hoje, as coisas não vieram prontas pra gente, né? Então o pensamento foi mudando com o tempo, gradualmente. O que era entendido como as 7 linhas da Umbanda há 50, 60, 70 anos, hoje já não é igual, né? Apesar de muitos templos de Umbanda, principalmente de Umbanda traçado, de Umbanda tradicional, eles carregam ainda a visão, o pensamento do que é as 7 linhas da Umbanda do passado e vem carregando. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá bom? Então boa noite a todos. Não dá para falar com todo mundo aqui, né? Mas agradeço todo mundo que está aí me ouvindo, principalmente para a gente falar sobre a nossa Umbanda e entender melhor como é que funcionam as coisas, né? Porque
a gente precisa estudar, a gente precisa aprender. Porque num terreiro de Umbanda, no meio da gira, o caboclo, o preto velho, o Exu, ele não para ali para falar sobre essas questões, né? Ele para, às vezes te dá uma orientação, te passa um fundamento, mas o propósito do guia lá na gira é atender pessoas, é cuidar das pessoas, né? Então ele não fica, ele não incorpora ali no médio para dar aula. Então, se ele não incorpora ali para dar aula, qual é o momento que a gente vai saber das coisas, né? O momento é a gente ir estudando, não tem outro momento. A gente precisa se esforçar, se dedicar, né? Então, a gente tem que agradecer muito ao paizão, pai Rubens Saraceni, por ter trazido tanta coisa boa, bem fundamentada, né, para a nossa religião de Umbanda. Então, assim, vou começar o assunto, o assunto de hoje é 7 linhas da Umbanda Sagrada, né? E para quem está chegando agora, eu comentei no começo do vídeo que eu vou fazer um apanhado histórico para explicar como é que era a visão do que é as 7 linhas da Umbanda no tempo. Como é que era lá em 1908? Quem estava lá na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, qual era o pensamento de quem estava lá? Entendi o que era as 7 linhas da Umbanda. Um tempo depois, por exemplo, no primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, 1941, o que eles falavam sobre as 7 linhas da Umbanda? E mais um tempo depois a coisa foi crescendo. O que o Caboclo Mirim falava? O que o da Mata falava? E o que o pai Rubens trouxe pra gente? Então, um apanhado histórico para a gente ver que a coisa nunca foi um consenso, mas foi o quê? Um desenvolvimento, um aperfeiçoamento, posso dizer assim, de que tudo está evoluindo. Então as coisas mudam. Hoje eu falo uma coisa, amanhã posso ter uma ideia diferente sobre isso. Então a gente tem que estar aberto para as coisas mudarem. Então é importante a gente enxergar esse desenvolvimento do que foi, do que é as 7 linhas da Umbanda. Então vamos lá, eu vou falar sobre o livro, tá? Olha, esse livro é maravilhoso, é a indicação de hoje, né? Toda live agora eu estou dando uma indicação bibliográfica. Ó, o nome desse livro é As 7 linhas de Umbanda, a religião dos mistérios. Pai Rubens Saraceni, editora Madras. Tá bom? Para vocês eu acho que está aparecendo de cabeça para baixo, mas eu não sei como consertar. Tá bom? Então, As 7 linhas de Umbanda, a religião dos mistérios, Pai Rubens Saraceni, editora Madras. Minha indicação, esse livro maravilhoso aqui. Tá bom? O que esse livro vai falar? Sobre as 7 linhas da Umbanda. Teologicamente, vai falar muito sobre o que são os orixás. Salve, Marcos Siqueira, meu irmão, sacerdote, dirigente de Umbanda Sagrada. Estou indicando aqui o livro para vocês, né? Tem na lojinha, então só entrar em contato com a gente, tá? Ou vai no site da editora Madras e pode pedir por lá. Eu acho que não está esgotado. Tem muito livro esgotado na editora Madras, mas não sei se esse está esgotado. Vocês têm que ver isso. Tá, então vamos lá. Primeira visão do que é as 7 linhas começou na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, primeira tenda de Umbanda, primeiro terreiro de Umbanda, de Pai Zélio Fernandino de Moraes, do Caboclo das 7 Encruzilhadas, né?
Então, nesse tempo, tinha uma visão do que as 7 linhas, né? Hoje, o que é as 7 linhas para eles, que se mantém, nunca mudou, né? Oxalá, Iemanjá, Ogum, Inhaçã, Xangô, Oxóssi e Exu. Essas são as 7 linhas da Umbanda para a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, tá? Então, 7 linhas da Umbanda, para eles, são orixás, né? Então, no primeiro momento, Oxalá, Iemanjá, Ogum, Inhaçã, Xangô, Oxóssi e Exu. A coisa foi desenvolvendo. E lá no comecinho mesmo, Leal de Souza, um escritor, médium de Umbanda, publicou O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda. E quais eram as 7 linhas de Umbanda para ele? Oxalá, Ogum, Euxóssi, na época chamava de Euxóssi, Xangô, Inhaçã, Amanjá, Iemanjá e a linha de Santos. Aí você vê aí que tem uma diferença. Tendo o Espírito Nossa Senhora da Piedade, entende que Exu é uma linha. E eles entendem também por cores, né? Cada linha tem uma cor. Leal de Souza trouxe essa visão e tem a linha de Santos, tá? Então, já tem aí uma visão diferente, né? E aí, andando mais um pouco na história, né, no tempo, teve o primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, em 1941, que foi realizado no Rio, com aquela intenção de desafricanizar a Umbanda, porque naquela época a Umbanda e a Macumba, as macumbas, né, cultos sincréticos, com uma influência afro muito grande, né? Tava muito unido a coisa, né? Tava começando quem pratica macumba, pratica umbanda, quem pratica umbanda, e a coisa tava. E aí a visão era desse primeiro congresso desafricanizar e tornar a coisa a religiosidade mais pura. Aí veio o conceito de umbanda pura, umbanda branca. Nesse primeiro congresso ficou decidido, né? Ficou decidido que as 7 linhas seriam almas, linha das almas, linha de Xangô, linha de Ogum, linha de Inhaçã, linha de Oxóssi, linha de Iemanjá e linha de Oxalá. Então, essas 7 linhas, né, da Umbanda. E andando mais um pouquinho, em 1952, veio a visão do Caboclo Mirim, que veio com uma outra visão do que seria as 7 linhas de Umbanda. Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iofá, Ibejis e Iemanjá. Boa noite, doutora Miriam Soares, nossa presidente do Colégio de Magia, salve. Então, 1952 já veio com uma outra visão do que seria as 7 linhas da Umbanda. Vocês estão vendo que a coisa vai mudando, cada um numa interpretação. Caboclo Mirim, mais uma vez, 1952. Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iofá, Ibejis e Iemanjá. Um tempinho depois, 1956, veio a visão de Damata, né? W.W. Damata e Silva, que veio com a visão de Oxalá, Ogum, Xangô, Oxóssi, Iemanjá, Iori e Iorimá. Veio com a visão diferente. Então a coisa vai mudando com o tempo. E cada um vai desenvolvendo teses, né? Do que seria a Umbanda, né? As 7 linhas da Umbanda. Boa noite,
Salve, minha irmã Fátima Saraceni, muito querida. Então, olha, eu comecei falando de 1908, em que tinha uma visão do que era as 7 linhas. Isso foi mudando com Leal de Souza, depois do primeiro congresso de Espiritismo de Umbanda, 1941, depois 1952, Caboclo Mirim, 1956 com Da Mata. Então sempre teve essa interpretação de que o que é as 7 linhas da Umbanda? 7 orixás. Sempre teve essa visão. E aí a ruptura no sentido de vamos pensar o que é as 7 linhas da Umbanda de forma mais ampla. De forma mais ampla. Em 97, Rubens Saraceni, nosso paizão, publica as 7 linhas de Umbanda. Então, mais uma vez, a indicação deste livro, para vocês entenderem tudo isso que eu estou falando. Aqui vai dar a visão, né, da nossa egrégora sobre o que é as 7 linhas da Umbanda. E aí o pai Rubens já mudou esse jeito de olhar. É um novo olhar para o que significa as 7 linhas da Umbanda. Se o olhar anterior era de que cada linha era um orixá, ele trouxe algo que é muito profundo. Por quê? Agora a gente entende que as 7 linhas da Umbanda, são as 7 vibrações de Deus, são as 7 qualidades divinas, são as 7 manifestações de Deus no exterior da criação, que são fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. E agora a gente pode identificar um orixá e saber em que vibração ele atua, sobre qual irradiação ele atua. Porque a partir desses 7 tronos de Deus, que representam, que irradiam, que fazem fluir essa vibração para tudo e todos na criação. A vibração da fé, então tem um trono da fé. A vibração do amor tem um trono do amor. A vibração do conhecimento tem um trono do conhecimento. A vibração da justiça tem um trono da justiça. E assim sucessivamente. E cada vibração divina tem uma essência. E que aqui em nível planetário a gente entende como elemento. Então, falando das essências divinas, essência cristalina, a vibração da fé. A vibração do amor já é uma essência mineral. A vibração do conhecimento já é uma essência vegetal. A vibração da justiça divina é uma vibração ígnea, uma vibração do fogo. A vibração da lei maior é eólica. A vibração da evolução, telúrica. A vibração da geração, aquática. E aí, em cada vibração divina, que são 7, serão 2 orixás que manifestam qualidades positivas, qualidade positiva, outro qualidade negativa. Qualidades, vibrações ativas, qualidades, vibrações passivas. Qualidades, vibrações universais, qualidades, vibrações cósmicas. E aí cria-se uma polaridade positiva e negativa em que começam todas as hierarquias divinas. E todos nós estamos ligados a um desses tronos de Deus, a um desses orixás.
Então, as 7 vibrações divinas são as 7 linhas da Umbanda. Mas, Bruno, por quê? Por que 7? Por que 7? Porque eu vejo 7 em tudo. Eu conheço o caboclo 7 penas. Eu conheço o caboclo 7 flechas. Eu conheço o Exu 7 caveiras. Eu conheço o Exu 7 trilhos. Por que esse 7? Porque gira tudo em torno desse número. Isso tem tudo a ver com o nosso trono planetário, vamos dizer. O mental divino que rege esse planeta. Que condensa em si as vibrações divinas e irradia para todo o planeta. Esse trono divino, esse mental divino, é cristalino e tem a característica sétupla. Então tudo é 7, tudo que ele irradia é 7, nas 7 vibrações. Eu vou mostrar, irmã, vou mostrar o livro de novo. A Raquel já escreveu nos comentários. Aqui, tá? O livro do Pai Rubens, olha, ele é curtinho, tá? 150 páginas, fácil leitura, muito agradável a leitura, muito bom, tá? E aqui tá tudo, a linguagem do Pai Rubens é muito simples, muito... A leitura flui, né? Então, vocês vão adorar ler esse livro. É um livro baratinho, é um livro fino, mas que traz uma riqueza de conhecimento enorme. E aí vai mudando, né, o nosso pensamento. Por quê? Porque se a gente pensasse com a cabeça de antes, seria o seguinte: eu tenho as 7 linhas da Umbanda, e aí vamos pegar, por exemplo, aqui as 7 linhas que o Leal de Souza trouxe, lá no começo. Eu tenho a linha de Oxalá, né? Eu tenho a linha de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, de Inhaçã, de Iemanjá e a linha de Santos. Aonde entraria, por exemplo, Pai Oxumaré, nessas 7 linhas? Aonde entraria a Mãe Oroiná, a Mãe Nanamburuquê? Aonde entraria o Mulu, o Baloaê, na linha de Santos? Isso porque eu dei uma resumida aqui para explicar para vocês, porque nesse desenvolvimento, nessa evolução do que é as 7 linhas, já teve interpretação de que as 7 linhas eram 7 santos. A linha de Jesus, a linha de Santa Bárbara, a linha de São Lázaro, a linha de São Jerônimo, fazendo um sincretismo. Então a pergunta que fica como inserir em cada linha tantos orixás? Hoje a cultura Nagô-Yorubá é catalogado mais de 300 orixás na África. A cultura Nagô-Yorubá, né? Mais de 300 orixás. Se eu tenho 300 orixás, como encaixar 300 orixás nas 7 linhas de Umbanda? Como? Porque se cada orixá é uma linha, não dá para fazer isso. E aí vão ter visões, vai começar uma distorção, na verdade. Por quê? Porque se eu tenho essas 7 linhas orixás, por exemplo, tem a linha de Iemanjá, e ela é a senhora de todas as águas, vai começar a ter uma visão de que, por exemplo, Nanã está inserido na linha de Iemanjá. E alguns autores ainda colocam ela como uma cabocla de Iemanjá. Olha que distorção, né? Oxum dentro da linha de Iemanjá. Então, a gente começa a misturar, né? Só que o Pai Rubens trouxe uma nova visão.
A visão é de que as 7 linhas são as 7 vibrações de Deus. Então, se eu tenho a vibração da fé, infinitos orixás estão incluídos nessa vibração divina. Os nossos irmãos do culto Nago-Yorubá falam, são os orixás do branco. E aí, uns vão falar sobre Obatalá, sobre Oxaguian, Oxalufã. Quantos orixás do branco existem? Não dá para saber. Infinitos orixás do branco. Mas eu sei que todos estão inseridos na linha da fé. Então ficou muito mais fácil, muito mais racional a gente ter esse entendimento de que as 7 linhas da Umbanda são as 7 vibrações. E o pai Ronaldo Linares, conversando com o pai Zélio, certa vez, perguntou: meu pai, o que o senhor entende sobre as 7 linhas da Umbanda? E apesar da tenda Nossa Senhora da Piedade, tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, ter essa visão que eu falei, né, de que as 7 linhas são esses 7 orixás, ele falou assim: meu filho, ninguém entendeu nada o que o caboclo das 7 encruzilhadas queria dizer. Na verdade, ele queria dizer que uma luz cristalina, a luz branca que você vê, a luz do sol, quando passa por um prisma, se setuplifica e saem 7 cores. Essas são as 7 linhas da Umbanda, 7 vibrações de Deus, são 7 cores. Então, vamos dizer que para ele isso já estava consolidado. Mas a discussão continuava, né? Uns brigando com os outros. Por exemplo, eu falei aqui, primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, 1941. Com aquela briga de desafricanizar a Umbanda, trouxeram... quem falava mais alto é quem ganhava a discussão. E aí, nesse quem falava mais alto, saiu as 7 linhas da Umbanda, que foi decidido pela maioria. Linha das Almas, linha de Xangô, Ogum, Inhaçã, Oxóssi, Iemanjá, Oxalá. Essa foi as 7 linhas da Umbanda deles, né? E mais uma vez fica a pergunta. Eu recebo aqui no terreiro muitos irmãos que vieram do candomblé, do culto de nação, mas que tem uma religiosidade, vamos dizer, voltada para a Umbanda. E quando eu digo isso, o caboclo incorpora nele e fala: você não é do candomblé não, vai para a Umbanda que eu quero trabalhar. Aí a pessoa sai do candomblé, mas já tem toda a cabeça do candomblé. Quando chega aqui, e por exemplo, o meu pai é o pai Ossain, né? Bruno, quem é meu pai aqui na Umbanda? A minha resposta vai ser muito simples, muito fácil, porque eu sei que a terceira linha da Umbanda sagrada é a linha vegetal, é a linha do conhecimento, é a linha de Pai Oxóssi, linha da Mãe Obá. E aí eu vou falar: irmão, Pai Ossain, ou Ossain, está na linha do conhecimento. Está na linha do conhecimento, porque tem uma essência vegetal. E aí tudo fica muito mais fácil. Porque se eu, nesse caso, se ele for para um terreiro de Umbanda tradicional e falar: meu pai é Ossain, aqui o que vocês entendem sobre isso? Aí vão falar: não entendo nada, porque isso daí é o orixá do candomblé, o orixá do candomblé fica lá. Aqui a gente tem os 7 orixás, que são Oxalá, Iemanjá, Ogum, Inhaçã, Xangô, Oxóssi e Iemanjá. Então essa visão das 7 linhas da Umbanda, ela não veio pronta pra gente. Isso veio mudando com o tempo. Desde 1908. Vem mudando. Até que chegou aqui em 97, o paizão trouxe esse livro que eu estou indicando para vocês. Maravilhoso. E trouxe a teologia de Umbanda Sagrada.
em que a gente tem uma nova visão sobre as 7 linhas da Umbanda, que são as 7 vibrações divinas, sobre os orixás, quem são os orixás. Então, hoje, aqui no terreiro, na egrégora, Umbanda Sagrada, a gente já tem isso assentado na gente, já tem isso internalizado. Então fica muito fácil da gente se relacionar com qualquer orixá. Porque se as 7 linhas da Umbanda são as 7 vibrações de Deus, eu posso me relacionar com qualquer orixá que eu vou entender em qual vibração o rege, o que ele representa. E para aqueles irmãos que eu citei o caso, né? Irmãos que vêm de outros segmentos religiosos, fica muito mais fácil dele se inserir, dele se adaptar. Porque ele sabe que o pai e a mãe orixá dele, mesmo que tenha o nome africanizado, mesmo que não tenha um culto estabelecido na Umbanda Sagrada, ele sabe, no íntimo dele ele sabe que está ligado a uma dessas vibrações e vai entender muito melhor. As 7 vibrações divinas têm a ver com os 7 principais fatores, as ondas fatorais do Criador, né? Vamos dizer que as 7 principais energias emanadas de Deus, né? Numa linguagem mais fácil, que é a onda congregadora da fé, né? Em que Pai Oxalá congrega todos, junta, reúne todos com um objetivo diferente de agregar. Agregar, que tem a ver com a segunda linha da Umbanda, que é a linha do amor, é a agregação, juntar, apenas juntar. Congregar é juntar com um objetivo. Por isso que existem os templos religiosos. E sempre Oxalá está no mais alto, está no meio, está sempre sendo reverenciado. Ele é um pai que irradia uma luz cristalina. É a primeira linha da Umbanda, né? Eu falei, a essência cristalina. Tem em si as 7 radiações e irradia o fator congregador. Eu nunca vi uma religião de uma pessoa só. Nenhum culto religioso, nenhuma reunião religiosa é uma pessoa. Não tem religião de uma pessoa. A religião por si só é um ato coletivo. Se é um ato coletivo, onde pessoas se reúnem com um objetivo único, louvar o Criador, os orixás, cultuar os guias, ali está a presença de Oxalá. E na segunda linha de Umbanda? Segunda linha de Umbanda, representada pelo amor, é a vibração do amor. Nessa vibração divina a gente vê quem? Oxum e Oxumaré. Lá na primeira, eu não falei da mãe Logunã, mas tem também uma mãe da fé, que é a mãe do tempo. Então na primeira linha tem Oxalá e Logunã. Na segunda linha tem Oxum, Oxumaré. Uma vibração mineral. Ela é a senhora da agregação, da concepção. E ele é um pai diluidor e renovador. Renova o sentimento de amor em todos. Mas não atua só no amor. Renova os 7 sentidos da vida. Pai Oxumaré renova a vontade de viver para aqueles que perderam. Renova a vontade de crescer e evoluir. Renova a vontade de amar de novo. Ou aqueles que se decepcionaram numa relação, pararam, morreram para o amor? Não.
Esse sentimento negativo, uma hora vai sendo diluído, vai dando espaço às energias renovadoras do Pai Oxumaré para que se coloque de novo na linha reta da vibração do amor. E aí se dá oportunidade para um novo amor. Isso acontece com todos. É algo natural. E na terceira linha? Terceira linha é a linha vegetal, linha do conhecimento, em que temos inseridos muitos orixás, mas dois principais: Oxóssi e Obá. Obá, a sustentação do conhecimento, lida com aspectos negativos, fatores, energias concentradoras, racionalizadoras, afixadoras. É aquela energia que primeiro faz você se voltar para si, aprender, e Oxóssi faz você multiplicar e expandir. Oxóssi é o grande multiplicador, é o grande expansor da criação. Essa é a terceira linha da Umbanda, gente, viu? Não é difícil. Na verdade, é muito simples. Quando vocês começam a estudar e a entender melhor a linguagem do Pai Rubens, flui tudo fácil. A quarta linha da Umbanda é a linha da justiça divina. Quem está nessa linha, principalmente, tem muitos orixás nessa linha, mas dois principais. Quais são eles? Xangô e Oroiná. Bruno, conheço Xangô, Oroiná nunca vi. Xangô é um pai equilibrador. O elemento dessa quarta linha é o fogo. Por quê? Na primeira linha, é uma essência cristalina. São orixás da fé, orixás cristalinos. Na segunda linha, são orixás minerais. Tem a ver com amor. É linha do amor, a segunda linha da Umbanda. Terceira linha, eu falei, é a linha vegetal. Simone, vou chegar em Nanã, tá bom? Aí você vai entender. Terceira linha é a linha do conhecimento, a linha vegetal, que traz Oxóssi, Obá. Bruno, Obá não é vegetal, Obá é telúrico, é terra. O vegetal não se sustenta se não for na terra. A terra é a estabilidade, a terra é a fixação, é a raiz que faz todo vegetal se multiplicar e crescer. Então ela faz uma contraposição, uma atuação complementar com o Pai Oxóssi. E na quarta linha, linha da justiça divina. É a linha do fogo. São os dois orixás do fogo que sustentam essa vibração. Irradiam para toda a criação. Pai Xangô, um pai equilibrador. Por isso que está a balança, símbolo de Xangô. Machado, que corta para os dois lados. Ele é o pai do equilíbrio. É o pai da razão. Né? Por isso que os filhos de Xangô são muito racionais. Né? E essa mãe que você falou, eu nunca vi. A mãe Oroiná, orixá Oroiná. Essa orixá é o orixá do fogo purificador e consumidor. É uma orixá também da justiça. O elemento também é fogo, ela é fogo puro, mas que atua no campo negativo da justiça. Que campo negativo da justiça é esse, Bruno? É o campo da injustiça. É no campo dos desequilíbrios, principalmente aqueles desequilíbrios emocionais que fazem a gente perder a cabeça, não é verdade? Então, Mãe Oroiná, Mamãe do Fogo, purifica, consome esses negativismos através do seu fogo sagrado e coloca esse ser em sintonia com o Pai Xangô novamente, que aí sim ele vai amparar você para se manter em equilíbrio. Essa é a quarta linha da Umbanda, gente.
Quinta linha da Umbanda, a linha da Lei Maior. Tem muitos orixás nessa linha da Lei Maior, mas dois principais. Quais são eles? Ogum e Inhaçã. Ogum é a retidão, é a ordenação divina. Ele ampara tudo e todos que estejam sobre a égide da lei. Está dentro da lei, está amparado por Pai Ogum. Está cometendo atos que atentem à lei maior, entra no campo de Mãe Inhaçã, uma mãe movimentadora, direcionadora. Por isso que falam, a Mãe Inhaçã é a Senhora dos Eguns. Mãe Inhaçã é a Senhora dos Eguns porque ela direciona esses espíritos perdidos nas suas próprias evoluções. Então, ela direciona esses seres para a linha reta evolutiva, para o caminho reto de Pai Ogum. É uma atuação complementar. Linha da evolução. E aí agora eu vou falar sobre a Mãe Nanã. Linha da evolução. Obaluayê e Mãe Nanã Mburuque. Obaluayê é o Senhor das 7 passagens. É o Senhor da transmutação. É Ele que abre um novo campo consciencial para quando a gente já esgota o nosso aprendizado, já esgota o que a gente tem que adquirir e receber num nível vibratório. Ele abre um novo nível vibratório para que possamos crescer e continuar evoluindo. Então esse é o Pai, é o Senhor das portas. É Ele que abre a porta para você subir. Mas também Ele é que abre a porta para você cair. Por quê? Porque aquele que se mantém equilibrado, aquele que entende sobre as virtudes divinas, vai se aperfeiçoando, vai crescendo e vai deixando de ter os seus dons pessoais como dons apenas de si, vão colocando em benefício do coletivo, né? Então, o Pai da evolução é o que faz você evoluir e crescer. É aquele que mantém aquela chama do seu movimento evolutivo acesa, para que você não fique parado, estagnado. Não é assim que funciona? Quando você, por exemplo, eu quero estudar sobre ervas. Chega uma hora que eu estudo, que eu aprendo tudo sobre ervas que eu quero saber, mas pode ser que eu entenda que eu sei tudo, mas Pai Obaluayê pode abrir uma porta para eu enxergar. Não sei nada, tem muito mais coisa para eu aprender. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo eu crescer mais ainda, para nunca ficar parado e estagnado na minha zona de conforto. Esse é o simbolismo das 7 passagens divinas. As 7 passagens da nossa evolução, do nosso crescimento. E Mãe Nanã Mburuque? Mãe Nanã Mburuque é aqueles que estão negativados, aqueles que acumularam negativismos e não estão conseguindo evoluir, estão paralisados. Aí ela atua como fator decantador, decantando essas energias negativas, esclarecendo, transmutando e colocando posteriormente esses seres no campo de Pai Obaluayê, para que ele ampare a evolução, porque todos estão evoluindo, desde uma plantinha, um grão de feijão que você plantou, até as divindades, o orixá. Todos estão em movimento, todos estão evoluindo. Pai Obaluayê está inserido em todos os campos. E Mãe Nanã Mburuque é a mãezona, mas é uma mãezona que te conserta, decanta os seus negativismos para que você possa evoluir. Ela
Ela é a senhora das águas calmas, é a senhora do lodo simbólico, dos manguezais. Porque você só consegue decantar seus negativismos, você só consegue se voltar para si entender o que você está errando com calma e paciência. Quem é afoito, agoniado, não consegue evoluir. Tropeça no seu próprio caminho. Mãe Nanã traz essa energia de que todos precisam se decantar para poder se colocar no campo de Paiobaloaê, que é o campo da evolução. E para fechar, aqui as 7 linhas, é a linha, 7ª linha, a linha da geração. A linha da geração tem 2 orixás principais. Existem muitos, mas 2 principais. Mãe Iemanjá e Pai Omulu. Bruno, você falou de Paiobaloaê lá, que é do campo da evolução, agora está falando de Omulu. Eles não são iguais? Não, não são iguais. São orixás diferentes. Estão até em linhas diferentes. Paiobaloaê, linha da evolução. Pai Omulu, linha da geração. Faz um par complementar com Mãe Iemanjá. Mãe Iemanjá é a senhora da vida, senhora da geração, senhora da criatividade. Ela que faz tudo e todos gerarem de si algo de positivo. Ela que faz a gente ter a capacidade de criar. Todos nós somos geradores e criadores em potenciais. Basta a gente se sintonizar com essa mãe para a gente poder gerar e criar coisas positivas. Mas se em algum momento nossas gerações e criações forem negativas, desequilibradas, interferindo no livre-arbítrio, na vida dos outros, entra em campo Pai Omulu, que também é um trono da geração, mas ele atua com aspectos negativos, paralisando e anulando as gerações deturpadas, as ações negativas. Por isso que ele é o grande guardião dos seres caídos, negativados. Porque esses irmãos desequilibrados, negativados, eles interferem na vida dos outros, interferem no livre-arbítrio dos outros, na vida dos outros, tirando a paz, o equilíbrio e a harmonia de suas vidas. Então esse pai entra para paralisar esses seres e, olha, você vai ficar aqui retido nas faixas vibratórias negativas até depurar suas consciências. E normalmente se depura a consciência na dor do sofrimento de olhar para si e ver que está errado e ter que vivenciar os seus próprios negativismos. Então, esse é o Pai Omulu. Nós fechamos aí um raciocínio das 7 linhas da Umbanda. Essas são as 7 linhas da Umbanda. Bruno, mas beleza, você falou de 14 orixás, mas eu conheço muito mais do que isso. Eu conheço o Pai Oxaguian, está na linha da fé. Eu conheço o Pai Oxalufã, está na linha da fé. Essência cristalina. Eu conheço o Pai Logunedé, está no campo do conhecimento. É um entrecruzamento de Oxóssi com Oxum. Nos cultos Nagô e Yorubá não falava? Ele é filho de Oxóssi e de Oxum? Então, está aqui nesse campo do conhecimento. Então vocês podem falar todos os orixás que sempre vai ter uma forma de vocês entenderem que estão inseridos em uma das 7 linhas da Umbanda. Todos foram gerados, criados por Deus, numa dessas 7 vibrações, desde a sua origem. Por isso que uns, por mais que tentem mudar de campo,
sempre vão sentir afinidades com uma determinada atuação. Por exemplo, tem gente que nasceu para tratar coisas do direito, ou ser juiz, ou ser advogado, ou ser um promotor. E por mais que fuja disso, o caminho sempre vai por ali. Por quê? Porque sente afinidade com a questão de diminuir, de gerenciar conflitos. Tem uma vibração ali de Xangô muito forte. Tem outras pessoas que têm uma capacidade de cuidar dos outros muito grande. As filhas de Iemanjá, as filhas de Oxum também são amorosas, né? Eu falei sobre o Saim no começo. É um pai vegetal, logo está na terceira linha da Umbanda, a linha do conhecimento. Então, essas 7 vibrações divinas, elas se humanizam em nós. Todos aqui estão ligados a uma delas. Então vai ter pessoas que sempre vão estar voltadas para o campo do conhecimento, porque trazem algo de Pai Oxóssi. Gostam de estudar, gostam de ensinar. Entenderam a origem disso? A origem sempre está em Deus. Então é a partir dele que a gente tem que começar qualquer raciocínio, falar qualquer coisa. Exu, a linha de Exus está sobre a égide do Orixá Exu. Aonde está o Orixá Exu nessas 7 linhas? Não está. O Orixá Exu está no exterior de tudo. Ele é o Senhor do vazio absoluto. Ele está no exterior das 7 linhas. Por isso que ele é o grande guardião. Então vai ter um Exu de Oxóssi, um guardião do exterior de Pai Oxóssi. Vai ter um Exu de Pai Oxalá, um guardião do exterior de Pai Oxalá. Essa linha de pensamento do Pai Rubens, que as 7 linhas da Umbanda são as 7 vibrações de Deus, torna o nosso raciocínio muito mais fácil. Tem alguma pergunta? Eu acho que eu vi uma pergunta da irmã sobre ondinas. Sim. Ondinas, elas estão inseridas na 7ª linha, geração, tá? Elementais aquáticas. Isso, Valmir Guardião. Orixás Funfun do Candomblé, primeira linha, estão na linha da fé, do orixás do branco, orixás cristalinos. Qual a diferença desse livro, das 7 linhas, para a doutrina e teologia de Umbanda Sagrada? Pois nesse último fala também das 7 linhas mais detalhado, correto? Poderia esclarecer? Sim. A irmã perguntou sobre a diferença desse livro que eu indiquei, As 7 linhas da Umbanda, de Pai Rubens Saraceni, editora Madras. Qual a diferença desse livro para o livro aquele verdinho que eu também já indiquei para vocês, que é a Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada? A diferença é que aqui é um livro específico que só fala das 7 linhas da Umbanda e dos orixás inseridos nessas 7 linhas. Então aqui aborda um assunto específico. No livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada aborda, passa pelo assunto, explica, né, mas passa pelo assunto. Aqui é bem específico, tá bom? Então um orixá Exu Funfun seria um orixá da fé, é isso? Isso. Um orixá Funfun, né, que é o orixá do branco, seria um orixá da fé, exatamente. Os pretos velhos e as crianças estão de acordo com os orixás que os regem ou seguem uma linha específica também? Então,
cada linha de trabalho tem uma vibração divina que rege eles, realmente. Tem uma ou mais, né? Uma ou mais. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui. Linha de pretos velhos. Qual é a vibração divina que rege esse trabalho dos pretos velhos, que regem os pretos velhos? É a linha da evolução. É a linha da transmutação. É a linha da luz violeta. Aí cada um vai falar, né? São 7 linhas, são 7 cores, são 7 vibrações, são 7 raios, são 7 luzes, e aí a coisa vai se estendendo. O fato é, os pretos velhos são regidos pela linha da evolução, que é a 6ª linha da Umbanda. Os caboclos são regidos pela 3ª linha da Umbanda, que é a linha do conhecimento. A linha das crianças é regida pela 2ª linha da Umbanda, que é a linha do amor, mais especificamente pelo mistério renovador. Eles são os renovadores, né? Recebem essa irradiação divina do Pai Oxumaré, da Mãe Oxum também, mas mais do Pai Oxumaré, né? Bom, pessoal, eu consegui, passou tão rápido, estou aqui há quase 1 hora falando, parece que eu estou falando há 10 minutos só. Agradeço todo mundo por ter participado dessa live, né? É sempre muito bom entender um pouco mais da Umbanda. Quem pegou aí o bonde andando, a live no meio, volta lá do começo, vai ficar gravado, tá? Essa live fica gravado, e aí vocês vão poder entender como começou tudo isso, né? Como começou esse entendimento sobre as 7 linhas da Umbanda, desde lá de 1908 até agora, 2020. Agora tendo uma visão mais aprofundada, vamos dizer que mais ampla, né? Tudo isso é ensinado no nosso curso de desenvolvimento mediúnico, né? A gente começou no sábado, a primeira aula. Foi uma aula teórica, então a gente pôde fazer online, né? No sábado passado, é quinzenal, é de 15 em 15 dias. Né? E a gente já teve a primeira aula, foi maravilhoso, foi muito bom. Tem muitos alunos aqui da TV3. A gente falou sobre o que é, o que não é Umbanda, a gente falou sobre a história da Umbanda, a gente falou sobre cambonos, sobre a curimba na Umbanda, a gente falou sobre tanto assunto. Foram algumas horas agradáveis aí que eu passei com o pessoal que está acompanhando online, e dentro de muito em breve a gente vai se rever aí presencialmente, né? Porque o curso é presencial. Importante dizer sobre Rosalino, ainda tem vagas? Tem, irmão, só entrar em contato com a gente, tá? A gente vai deixar inscrições abertas, vamos dizer que mais 2 aulas, né? Porque senão também, se entrar muito depois, aí vira uma bola de neve, não consegue acompanhar, é muito material. Já dei 2 apostilas para eles, já dei 4 indicações de leitura, 4 livros e 2 apostilas, então é muita coisa, né? Não dá para entrar muito depois, né? E vai começar também nosso curso dia 12 de maio de Exumirim, pessoal. Exumirim é um assunto totalmente deturpado na Umbanda. Eu já ouvi absurdos de Exumirim, como Exumirim é filho de Exu e Pombagira, Exumirim é um trombadinha que desencarnou, Exumirim é um cheirador de cola da rua que desencarnou. Então tem tanta coisa deturpada que a gente precisa, só com curso, só ensinando, expandindo o conhecimento, que a gente vai poder esclarecer, né? Então a gente começa dia 12 de maio, curso totalmente online, né? E vão ter 4 aulas, né? Também com uma grande apostila, né? Certificado e assim vai. A Clara, qual o 4º livro que eu indiquei lá no curso? Então, irmã, dá uma olhadinha na apostila na minha aula, mas é a História da Umbanda, né? Eu indiquei o livro A História da Umbanda, de Alexandre Comino, editora Madras, tá?
Esse livro dá tudo isso que eu falei. Ó, a Flávia foi rápida no gatilho aqui. Tudo que eu falei hoje, todo esse assunto está totalmente detalhado aqui nesse livro, gente. Tá? Aqui, ó. A história da Umbanda, Alexandre Comino. Maravilhoso esse livro, né? Todo umbandista deveria ler esse livro. Fala muito sobre a nossa religião, nos dá uma visão histórica, né? Pessoal, então é isso. Muito obrigado, axé, boa noite a todos. Tenham uma excelente semana e que a gente possa continuar aí expandindo o conhecimento. Não deixe de curtir, de compartilhar, compartilhem, mande para os amigos, para os irmãos, né? Para aprender um pouquinho, tá bom? Meu axé, meu saravá fraterno a todos, até a próxima.